Nós e o Criador. A ciência moderna explora a matéria, começando com o Big Bang, que deu origem a este mundo, ao tempo, o espaço e tudo o que existe, todo o universo. O que existia antes, os cientistas não dizem. Está oculto deles, bem como das pessoas no geral, mesmo dos académicos. Mas a sabedoria da Kabbalah explora a realidade muito antes do Big Bang. De facto, isto, entre muitas outras coisas, distingue a Kabbalah das ciências académicas. Aqui está o que o cabalista do século XVI escreve no livro A Árvore da Vida. Saibam que antes das criaturas terem sido criadas e as formações feitas, existia apenas uma luz simples que preenchia toda a realidade. Não havia um espaço vazio ou vácuo, pois tudo estava preenchido com a luz simples infinita, sem início ou fim. Ao invés, tudo era uma luz única, simples e totalmente uniforme, chamada a luz de Ein Sof. Então, o que distingue um académico clássico de um cabalista? Primeiro que tudo, a sua abordagem do assunto. Por exemplo, um físico, um químico ou um biólogo usam instrumentos, métodos e vários dispositivos para perceber os fenómenos que estudam. Um cabalista, por sua vez, age da forma oposta. Não usam instrumentos. Ao invés, alteram a sua percepção, sensibilidade, de acordo com os fenómenos que estudam. Tornam-se semelhantes ao fenómeno nas suas propriedades. Apenas desta forma pode uma pessoa penetrar no processo que chamamos o Big Bang. No final, os cabalistas fizeram uma descoberta surpreendente. Acontece que a criação, ou seja, a única coisa que foi criada, não foi mais que um desejo de receber. Tudo o que diz respeito à criação é o desejo de receber. Bala Sulam, o estudo das 10 Sefirot. Vamos assumir que a criação é um desejo de receber. No entanto, se existe a criação, é lógico assumir que também existe um Criador. E aqui é onde fica interessante. O Criador, sem ficar muito surpreendido, é também um desejo. Mas é o oposto da criação. O Criador é um desejo de dar. O Criador é doação pura, sem nenhuma centelha do desejo de receber. Bala Sulam, o prefácio da sabedoria da Kabbalah. Estamos impedidos de entender estas verdades simples por vários axiomas que recebemos desde a infância. E mais importante que tudo, a busca incessante para responder ao como ofuscou completamente a pergunta do porquê. E com que propósito? Como ganhar músculo, como fazer 1 milhão, como é que o universo está estruturado? Fazemos estas perguntas importantes e recebemos respostas a estas. Mas para onde é que foram as perguntas acerca do porquê e com que propósito que fazíamos na infância? E evitamos estas perguntas. De facto, elas podem ser resumidas numa só pergunta para a qual não temos resposta. Qual é o significado da nossa vida? De facto, se decidirmos responder a apenas uma pergunta muito famosa, estou certo que todas estas perguntas e dúvidas vão desaparecer do horizonte. Ou seja, aquela pergunta recorrente que todas as pessoas que nascem se perguntam: qual é o significado das nossas vidas? Bala Sulam, o prefácio ao estudo das 10 Sefirot. Então, o que a pergunta acerca do significado da vida está relacionada com o Criador e com a criação? Vamos começar com o facto que o propósito da vida está relacionado com o propósito da criação. A pergunta é apenas saber qual o propósito. O Criador criou o mundo por forma a deleitar os seres criados. Bala Sulam, prefácio ao livro do Zohar. É difícil discordar disto. Queremos deleitar-nos e fazemos isto em todas as oportunidades. Por outro lado, sabemos que os prazeres são muito fugazes e o preço que pagamos por eles é normalmente exorbitante. Obviamente, há algum tipo de truque ou então alguma coisa está em falta nesta formulação. Os cabalistas dizem que nós nascemos de facto para ter satisfação, mas com uma condição. Não devemos ter prazer do dinheiro ou mesmo entender segredos do universo. Nascemos para receber prazer do dono de todos os mencionados acima, ou seja, do Criador. Assim que o Criador desejou dar prazer aos seus seres criados,
Na natureza dos seres criados foi imediatamente formado o desejo de receber este prazer. Ou seja, apareceu nos seres criados um grande desejo de receber prazer do Criador. Bala Sulam, introdução ao livro Banim Eirot Umasbirut. Vamos descobrir o principal. Qual é o prazer do Criador? Prazer não é mais senão uma semelhança com as propriedades do Criador. Bala Sulam, Matan Torah. Então, o que é que significa ser semelhante às propriedades do seu Criador? Os cabalistas dizem que o Criador é um doador. Então, como é que a criação que apenas recebe pode ser semelhante ao doador? Aqui está um exemplo clássico que nos dão os cabalistas na sua parábola do anfitrião e do convidado. Suponhamos que uma pessoa visita a casa de um amigo e o amigo oferece-lhe uma refeição. Claro que o convidado, não importa quanta fome tem, vai recusar comer, porque não quer sentir-se como se estivesse a receber sem dar nada em troca. No entanto, o anfitrião começa a persuadi-lo, explicando-lhe que ao comer a refeição, o convidado vai dar prazer ao anfitrião. O convidado percebe que é de facto o caso e concorda em comer a refeição que lhe é oferecida, compreendendo que ao fazê-lo vai dar satisfação ao anfitrião e desta forma para de sentir que está apenas a receber e mais ainda agora que sente até que está a deleitar o anfitrião ao concordar em comer. Portanto, acontece que o convidado tinha fome e a fome em si mesma é o verdadeiro vaso para receber a comida. Mas devido à sua vergonha, ele não conseguiu sequer provar a comida até o anfitrião a persuadir. Vemos, portanto, que emerge um novo vaso para receber a comida. O poder da persuasão do anfitrião e a resistência do convidado, que cresce com o tempo, eventualmente transformam a recepção em doação. Ou seja, de facto, a recepção permanece, o que muda é apenas a intenção. É o poder da rejeição e não a sensação de fome que é o verdadeiro vaso para a recepção que se tornou a base para sentir deleite com a refeição. Baba Sulam, Introdução à Ciência da Kabbalah. Então, todo o segredo está na intenção certa. E então os seres criados podem ser semelhantes ao Criador e receber prazer infinito. E já agora, para dissipar quaisquer incompreensão acerca do Criador, vamos lembrar-nos novamente que, de acordo com os cabalistas, o nome Criador não é mais senão a natureza comum do universo. Hoje, os cientistas estão a chegar à conclusão que por detrás das leis físicas existe um pensamento que controla, mas não o conseguem descobrir. Para aproximar essa natureza superior que está no controlo, precisamos de uma metodologia chamada a sabedoria da Kabbalah. A sabedoria da Kabbalah não é nada senão uma cadeia causal de raízes que desce por leis constantes e absolutas, conectando e direcionando a um dos objetivos mais elevados, chamada a revelação da força superior, o Criador aos seres criados neste mundo. Bala Sulam, a essência da sabedoria da Kabbalah. Ou seja, a sabedoria da Kabbalah ajuda uma pessoa a revelar o Criador, a encontrar o caminho para o prazer que o Criador preparou para a humanidade. E o mais importante de tudo isto é que tudo isto pode ser alcançado neste mundo agora. Mas aqui está o truque. Novamente a pergunta: como alcançar tudo isto? Desde o início da emergência da sabedoria da Kabbalah, os cientistas tentam passar esta mensagem à humanidade. Para perceber a força superior, o Criador, devemos expandir a nossa percepção. Isto acontece apenas através da nossa conexão sensorial com os outros. E é precisamente nas conexões corretas entre nós que o Criador é revelado. Ele é sentido como uma satisfação infinita. Michael Lightman. Então podem perguntar-se: quais são as conexões corretas? Já interagimos uns com os outros, portanto, qual é a importância disso? A sabedoria da Kabbalah explica que neste momento estamos conectados com um desejo egoísta. Imaginemos que queremos beber e há outra pessoa que também quer beber. Os nossos desejos se alinham e compreendemos um ao outro. Mas quando pegamos num copo de água e o damos a outra pessoa, não estamos apenas a dar água, estamos também a dar uma atitude, uma abordagem, conexão, a relação, uma intenção para deleitar a outra pessoa. E então começamos a compreender a nossa realidade que existia antes.
não está dentro de cada um de nós, mas na conexão entre nós. As pessoas procuram códigos, segredos, provas da existência de antigas civilizações extraterrestres. Pensamos que a chave que nos está a escapar está oculta algures nas profundezas do espaço ou nos anais da história, mas a história mais importante e maravilhosa está em frente a nós. Está oculta numa fórmula que foi invisível e inaudível para a humanidade por muitos anos. Pior, olhada como uma frase clichê, ou pelo menos como algo inatingível e absolutamente surreal. E aqui a temos, a fórmula conhecida: ama o teu vizinho como a ti mesmo. E é precisamente nesta fórmula que reside a chave para o deleite eterno.